Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula sobre administração de materiais e recursos patrimoniais. Hoje a gente vai estar falando mais especificamente sobre armazenagem de materiais. Armazenagem de materiais é uma coisa importantíssima quando a gente fala aí dentro da cadeia produtiva, porque o fato de você estar armazenando materiais, né, se a gente for olhar pelo lado da logística, isso vai representar um terço de tudo que é gasto com logística, né? Transporte, armazenagem, processamento de pedidos. Então é uma coisa assim que tem que ser dado uma atenção master, porque muitas empresas vão incorrer aí em falhas, em custos altíssimos, justamente por conta da armazenagem de materiais. Bom, essa é a parte um de 5 aulas, tá? Então, assim, a gente vê que o conteúdo também vai ser bem extenso, mas é uma coisa que você vai ver que é tranquilo, que você vai observar que é necessário que tenha dentro das organizações uma área que se dedique à armazenagem de materiais. Bom, e começaremos falando então, primeiramente aí sobre o layout, né? Ou seja, como é o desenho da onde está sendo armazenados os materiais. Então a gente tem aí que layout é a integração do fluxo típico de materiais, da operação dos equipamentos de movimentação, combinados com as características que conferem maior produtividade ao elemento humano, isto para que o armazenamento de determinado produto se processe dentro do padrão máximo de economia e rendimento. Então, quando você pensa no layout, é para que ele seja o mais lógico, o mais razoável, seja que traga o menor custo possível e a maior produtividade na hora da movimentação, na verdade, na hora da integração entre todas as pessoas e equipamentos que vão trabalhar dentro do armazém. Então, o objetivo aí do layout é, primeiro aí o A, influir na seleção do local, projeto de construção, localização de equipamentos e estações de trabalho, seleção de equipamentos de transporte e movimentação, estocagem, expedição e dezenas de detalhes que vão desde a topografia do terreno até a presença ou não de janelas. Então é normal a gente ver dentro das empresas aí, pode ser um pequeno escritório, volta e meia, né, se pensa um pouco e muda-se as mesas de lugar, as cadeiras, salas de reuniões, justamente buscando uma maior otimização. O outro objetivo é organizar o regime de atendimento e os tipos de produtos a serem estocados. São parâmetros em torno dos quais especialistas em layouts fazem seus estudos, que têm sempre como finalidade cercar o projeto de todas as condições que possibilitem uma operação dentro do ótimo de economia e rendimento. Então, assim, tem que atender todos os produtos, né? Não existe um layout para um produto. Então você vê, dificilmente a gente vai encontrar aí as empresas com o mesmo layout. É legal que na hora que a gente vê lá aquele filme Fome de Poder, que trata do McDonald's, você vê que tem uma parte lá que eles ficam tratando do layout, né? Como é que vai ser a movimentação das pessoas dentro do layout do McDonald's. E é lógico que não existe um McDonald's igual ao outro, embora possa ser bem parecido a forma de trabalhar. Porque mudam as instalações, mudam condições climáticas, mudam uma série de coisas que às vezes não é possível que se replique o layout 100% do que foi pensado, mas tenta se adaptar o mais próximo possível daquilo que seria o ideal. E aí adapta para o ideal do local onde está sendo construído aquela loja do McDonald's. Então, como eu falei que escritórios, né, eles geralmente podem sofrer transformações, salas de aula, na sua própria casa. A gente vive alterando aí os layouts, né? Dentro de casa, às vezes você muda uma mesa de lugar, um sofá, uma televisão. Então, o layout também pode ser alterado. Então, uma organização que dispõe de pessoal devidamente treinado pode efetuar independente os estudos de layout. Então, no nosso caso em casa, é óbvio, mas a gente pode se dizer que nós, dentro de casa, né, cada um sabe o que é melhor para si. Mas na organização, se você não tiver essas pessoas, né, você pode contratar alguém que vai melhorar o seu layout. É o caso de indústrias, então, que devido à sua atividade, antecipam as mudanças periódicas no processo ou no produto. Então, o tempo todo está tentando se ganhar.
E o layout ele pode proporcionar ganhos mesmos, tá? Às vezes, e por que é interessante ganhos no layout? Porque geralmente, nem sempre você vai ter que gastar alguma coisa com isso. E às vezes vai gastar tempo de um pessoal que já é seu para mudar a estrutura de produção e às vezes você aumentar a sua produtividade simplesmente só mudando o layout sem investir em equipamento, em pessoas e mais nada. Então, situações que originam uma mudança de layout. Tem modificação do produto. Então, mercados altamente competitivos, existem muitas vezes modificações periódicas do produto, como é o caso do nosso mercado hoje em dia, que afeta o equipamento, a mão de obra e às vezes a área disponível. Então, sempre que um produto for mudado, for inovado, às vezes vai ganhar uma etapa, às vezes vai perder uma etapa de produção, vai se alterar o layout, lembrando sempre que buscando uma maior produtividade. O lançamento de produto também pode ocasionar esse tipo de coisa. Então, o desenvolvimento de um produto ou mesmo a interrupção na fabricação de um produto que figurava na linha normal de vendas envolve modificação da estrutura de armazenagem. O novo layout deve ser desenvolvido ao mesmo tempo que o novo produto passa pelo estágio do planejamento do processo de fabricação. Então, você vê, quando você está planejando o processo, você já está imaginando também o layout que vai possibilitar essa fabricação do novo produto, né? É legal falar de layout, porque ontem eu estive numa academia com uma proposta totalmente diferente. O layout é totalmente diferente, né? Então, assim, o tamanho, a estrutura, como foi organizado, você vê que é diferente das academias típicas que a gente conhece. Então você vê, um layout ele pode deixar mais agradável, inclusive para o público que vai contratar o seu serviço. E aí, por essa agradabilidade, às vezes você pode estar aí cobrando um pouco mais, né, pelo cliente se sentir confortável, né? Essa ideia de... Aí tem várias ideias, né? Tem os labirintos, tem uns que vai direcionar. O mais comum é você direcionar o seu público de modo que ele tenha uma fluidez para você poder receber mais público, né? Variação na demanda. Então, um aumento ou uma redução das vendas ou produção justifica estudos de capacidade ociosa dentro do seu layout. Obsolescência iminente do produto, adequação de equipamentos existentes, todos perfeitamente enquadrados dentro da finalidade de layout. Então, variou para mais, você vai ter que reestruturar o seu layout da sua empresa. Foi para menos também, às vezes vale a pena uma reestruturação também, que você pode deixar de estar gastando alguma coisa a mais aí com esse layout também. Obsolescência das instalações, então procedimentos, equipamentos e mesmo a edificação podem tornar-se um entrave na armazenagem de determinado produto. O problema do equipamento é o que menos afeta o layout nesses casos. A obsolescência de um processo exige, por outro lado, modificações sensíveis, ao passo que, no caso da edificação, o layout pode indicar a conveniência em ampliarem as instalações, uma construção de novo bloco ou mesmo uma mudança completa. Então, estou aqui quase espirro no espirro, né? Não vou cortar o vídeo, tá? Se eu espirrar, vai ficar o espirro aí, porque faz parte, né, da coisa. Esse negocinho de vídeo Rede Globo, que corta tudo para fazer tudo perfeito, a gente sabe que o mundo não é perfeito. Então, você vê, tem instalações onde as empresas vão se instalarem, instalações existentes, onde num primeiro momento pode servir, no segundo pode não servir. E aí tem que se analisar, é possível ampliar, às vezes derrubar o prédio, construir de novo, ou fazer uma outra locação. Então essa obsolescência nas instalações também origina uma mudança de layout, né? Às vezes não dá para você mudar o layout naquela instalação, você tem que mudar mesmo de instalação para adequar o layout do seu processo. Ambiente de trabalho inadequado também é outra fonte que pode atrapalhar aí o layout, né? Então deve levar em conta as modificações necessárias para atenuar o efeito do ruído, temperaturas, presença de agentes agressivos, etc, etc, etc. Então, às vezes, você vai ter que reestruturar o layout aí, né? E às vezes você vai ter que construir janelas, portas de incêndio, às vezes um local que tem lá muitas pessoas, você vai ter que mudar esse layout. Então a gente percebe, né, que os ambientes de trabalho eles sempre vêm sofrendo aí algumas alterações ao longo do tempo, né? Até porque antigamente a pessoa tinha que se adequar à máquina, né? Então
nem sempre as pessoas poderiam trabalhar naquele layout. E hoje, os equipamentos se adaptam à pessoa. Então a gente tem aí, né, falando um pouco de ergonomia, às vezes você pode manter o layout e ter várias pessoas de vários estatutos trabalhando, que a própria bancada ela se altera, ela sobe, ela desce, ou às vezes, quando é uma linha de produção, a gente percebe que tem pisos que descem. Você mantém a base, mas o piso desce para a pessoa ficar numa altura conveniente para poder estar trabalhando aquilo. Então você vê que são coisas assim, que imagina, às vezes eu não posso contratar aquela mão de obra especializada porque o layout da minha linha de produção não comporta aquela pessoa. Então, né, já passamos muito dessa fase, é legal a gente ter opções. Temos também índice elevado de acidentes. Então, toda vez que acontece muito acidente, talvez é a hora de olhar um layout, é a hora de você verificar as rotas, se eu posso alterar a rota e coisa e tal. Aqui próximo à minha residência, para vocês terem ideia, tinha um cruzamento que ele era muito perigoso, no horário de pico era muito carro e você não tinha exata noção de quem podia ir primeiro. Isso obrigou a prefeitura, né, e alguns acidentes aconteceram, obrigou a prefeitura a trabalhar em um novo layout. Ou seja, qual foi o layout escolhido? Poderia ir lá e colocar semáforos, mas talvez você prejudicaria ainda mais o fluxo naquela região. Então optou-se por uma rotatória, né? Então, pelas leis de trânsito, a gente sabe que quem está na rotatória tem a preferência. E aí você organizou, sem parar o fluxo das principais e de quem está na rotatória, organizou o trânsito de modo a evitar acidentes. Então esse é um exemplo de uma mudança de layout aí nas nossas vias públicas que acontecem direto, né? Tiver aí viadutos, pontes sendo construídas, justamente alterando o layout da malha rodoviária para poder fluir melhor o trânsito e com isso ganhar produtividade. Mudança na localização do mercado consumidor. É um problema que, não tendo influência direta, age como reflexo no layout, já que a necessidade de relocação de um depósito envolve um novo estudo de layout. Então, às vezes, o seu público, né, ele está migrando, né, está acontecendo uma migração, e aí está começando a ficar muito longe para você atender, e aí talvez você vai ter que reorganizar o layout geral da sua empresa. Quando eu falo geral, é porque às vezes você não vai alterar o local de fabricação, mas você vai alterar o local de depósito, e aonde esse depósito vai estar, como é que eu posso atender de maneira mais rápida esse meu consumidor que está migrando, está mudando de local. Temos ainda aí a redução dos custos, né? Óbvio, você sempre vai alterar o layout quando você perceber que você pode reduzir seu custo. Então, o melhor aproveitamento da edificação, da mão de obra, dos equipamentos, produtos, layout adequado, traz consigo uma redução nos custos, não só de estocagem, como também de manutenção. E a gente está vendo hoje em dia, né, uma grande readequação aí dos locais de trabalho. Muita gente saindo das empresas, trabalhando em casa, e com isso alguns layouts estão sendo modificados dentro das indústrias e dentro das organizações no modo geral. Ou seja, um escritório onde você precisava de 100 pessoas, hoje você está desmobilizando aquela instalação porque as pessoas estão todas em casa. E aí, muitas vezes, as pessoas não vão voltar nem para trabalhar porque esse layout ficou melhor, está sendo mais produtivo e ainda reduz o custo que você teria de manter aquela instalação, né? Mesmo que ela seja própria, mas você gasta energia, água, tudo mais. Então, é um exemplo aí de redução de custos. Bom, mas vamos falar agora, então, layout no processo produtivo. As operações de fabricação podem ser classificadas em contínuas, repetitivas ou intermitentes. Então, vamos ver um pouco mais detalhado cada uma delas. Então, a gente tem aí as operações contínuas, são próprias aos regimes contínuos de funcionamento das instalações, como acontece com um grande número de indústrias químicas e petroquímicas, indústrias do açúcar, cimento, onde elas não param, elas continuam funcionando 24 horas. Operações repetitivas são aquelas que processam em lotes, né? Então você não tem uma continuidade, igual quando a gente fala de, lá nas contínuas, por exemplo, gás. Você não tem um lote de gás depois outro lote, não, você tem uma continuidade. Já aquelas que processam em lotes, e o número das operações de fabricação é bastante elevado, passando cada unidade do lote pelos mesmos estágios de fabricação. Então você já tem um loteamento aí, né? Uma série que é fabricada. E operações intermitentes
são próprias da fabricação de lotes sob encomenda, justificando-se quando não existe uma padronização da produção. Por outro lado, a operação intermitente confere grande flexibilidade à linha de fabricação, né, propiciando aí que sejam vários produtos. Então, todas as operações semelhantes são agrupadas numa mesma área. Então, a gente tem aí, dentro da operação repetitiva, essa figura aí tirada do livro de Dias 2010, onde a gente pode ver aí, então, né, o layout linear ou de produto, onde o produto X começa no 1 e termina no 5 até ficar acabado, e o produto Y também, com mais algumas etapas, mas também a direção é uma só na hora do sequenciamento da produção. Já nas operações intermitentes, a gente tem um outro desenho, então layout funcional de processo. Vamos pegar aqui o exemplo do produto X. Então ele está no torno, depois ele vai para a furadeira, depois ele vai para a pintura, aí vai para quantidade de controle de qualidade, depois ele vem para a embalagem para ficar acabado. Quando a gente pega o Y, você vê que eles não partem já do mesmo lugar, partem de matéria-prima, se assim a gente for olhar. Mas ele sai da prensa, vai para a plana, vai para o tratamento térmico, volta para a retífica, controle de qualidade, depois embalagem e aí o produto acabado. Então a gente vê que quando é intermitente, né, os lotes eles podem ter várias linhas. E aqui nesse caso, se tivesse um produto Z aqui, ele poderia traçar um outro caminho aí dentro do layout funcional ou de processo. Bom, então as características dos layouts de produto e de processo são, de acordo com a tabela aqui, adaptado de dias, nós temos o layout do produto, que é linear, e o layout do processo, que é funcional. Então, no layout linear, presta-se a fabricação de um só produto ou alguns produtos padronizados, para uma produção elevada em lotes por períodos relativamente longos, faculta estudos acurados, tempo e movimento para determinar a razão de produção, possibilidade de equilibrar a mão de obra e o equipamento de cada máquina ou estação de trabalho, fábrica ou processa um número determinado, fabrica, né, perdão, ou processa um número determinado de unidades por hora. Já no layout de processo funcional, ideal para a produção flexível, vários tipos de estilos para atender pedidos especiais. Para um volume de produção relativamente baixo de itens isolados, a produção total pode, em certos casos, ser elevada. Estudos de tempos e movimento são mais difíceis ou mesmo inviáveis. O equilíbrio de mão de obra e material é difícil. Bom, tem mais aí ainda, tá? Então a gente tem aqui, voltando para o produto linear, as operações se processam com um mínimo de inspeções, exige-se um número menor de equipamentos pesados e instalações especiais para as mesmas, o transporte e movimentação contínua por dispositivos mecânicos caracterizam, o ferramental não exige muitos ajustes, já que a máquina ou estação de trabalho executa sempre uma operação típica. E no processo funcional, as operações exigem um grande número de inspeções, porque sai de uma área para ir para outra, tem um check-in, um check-out. Existe um número relativamente elevado de máquinas e equipamentos pesados que muitas vezes necessitam de instalação especial, modificando assim o layout mais uma vez. As cargas unitárias de grande porte dificultam o programa de transporte e movimentação, e aí, né, ela tem que ficar parada e tudo tirar em volta é mais complicado nesse caso. A mesma máquina de estação de trabalho é utilizada para duas ou mais operações diversas, né, dependendo do produto que vai passar por lá. Bom, continuando então, os estudos de layout, né, quando se procede a um estudo para melhorar a disposição das máquinas e o transporte interno de uma fábrica ou depósito, deve-se levar em conta que o custo de produção por unidade com o novo método precisa ser menor do que o existente para que haja vantagem econômica da mudança. E aí a gente tem algumas sugestões práticas quando se tem de proceder a um rearranjo físico. Então, primeira sugestão, procurar as plantas do edifício e das utilidades, ou, se não for possível encontrá-las, refazer aí, então, toda a planta do edifício, se você não conhece. Traçar o fluxo do produto mais importante, ou seja, o carro-chefe que vende mais, ele vai ter uma prioridade dentro do layout para que ele seja feito, né?
Rever a política de abastecimento de matérias-primas a fim de tentar reduzir os estoques e ganhar espaço no almoxarifado. Rever a política de armazenamento de produtos acabados a fim de tentar reduzir estoques deste e ganhar espaço na expedição. Então, você observa, você que estuda administração, que dentro da administração tudo é interligado, Então a gente está falando lá de espaço físico, mas a gente sabe que estoque gera custo, então reduzir estoque, melhora a expedição, eu tenho que alterar o layout para que isso possa ser feito, o marketing tem que estar trabalhando junto para saber exatamente o que será produzido, e assim vai. Então dentro de administração não tem milagre, todas as variáveis importam. Outra sugestão, tentar ganhar espaço vertical, principalmente nos depósitos de matérias-primas, materiais auxiliares, produtos semi-acabados e acabados, procurando empilhá-los ao máximo. E aí, de um tempo para cá, você tem observado aí um grande aumento dos chamados atacarejos, Ou seja, grandes depósitos que vendem para o consumidor final. Então, cada vez mais esses atacarejos eles estão se verticalizando. O que foi percebido pela indústria aí de supermercados? Que você tinha lá aquele grande espaço, geralmente totalmente horizontal, com muitos produtos, e você tinha que ter um outro espaço de igual ou maior tamanho, onde você criava o seu depósito. E eles perceberam o seguinte, olha, vamos pegar aquele espaço que a gente usa totalmente vertical, vamos aumentar e vamos usar o espaço vertical que ele pode nos permitir, trazendo os produtos em caixas e deixando ali estocado. E com isso eu desmobilizo, às vezes, aí um depósito que tem um grande custo para mim. E com isso aí eu estou economizando e às vezes eu posso tá viabilizando vender mais barato para o meu consumidor, uma vez que os custos foram diminuídos também. A importância do layout. Alugar depósitos auxiliares para estocar matérias-primas e produtos acabados, Isso não é uma sugestão, mas não é o ideal a se fazer, Enterrar os tanques de óleo, combustível, solventes e demais líquidos, Até por uma questão de segurança. 8. Colocar motores, ventiladores, transformadores e outros acessórios sobre estrados sobre os quais se deixa a área de circulação, especialmente nos corredores entre prédios. Alocar os motores debaixo das máquinas quando possível. Isso tudo para você ganhar espaço, tá? A ideia é essa. E é legal a gente perceber que hoje os apartamentos eles ficaram cada vez menor. E tem uma enorme diferença quando você vai num apartamento onde os móveis não foram planejados para os que foram planejados. Quando eles são planejados, o nome já diz, se planeja ganhar o maior espaço possível livre dentro da casa. Porque os apartamentos estão cada vez menores. E os móveis que não são planejados, geralmente eles ocupam muito espaço. Então daí a necessidade muitas vezes de você ter um bom layout, você melhorar o layout do seu apartamento fazendo móveis planejados. Colocar escritórios de supervisores de instalações sanitárias em mezaninos, aproveitando-se a área útil por baixo deles, construir giraus para estocagem. É comum a gente ver então aí os escritórios, embaixo do escritório continua loja, fábrica, seja o que for, eles estão lá em cima e embaixo continua sendo área útil aí da produção. 10. Rever todo o lixo material de segunda, máquinas obsoletas ou reduzir o espaço ocupado pelo lixo ao mínimo, por exemplo, prensando aparas de papel. Então a gente vê, se a gente deixar o lixo lá de que está, ocupa um grande espaço, mas se você conseguir prensar, você vai estocando aquele lixo ali, o lixo pode ser reciclado para você poder vender, mas você ganha, às vezes você não vai precisar de um grande espaço para fazer isso. Eu visito aqui geralmente um CD aqui com os meus alunos de administração de materiais, lá onde a gente pode ver isso na prática, eles comprimindo esse lixo para ganhar espaço. Incorporar melhorias que possam ulteriormente ser usadas numa fábrica nova. Por exemplo, prateleiras metálicas no almoxarifados, mais fáceis de desmontar do que as de madeira. Então, a ideia é que se você tenha o layout, que você possa desmontar e guardar aquilo de forma muito prática, ou mudar o layout muito rápido, ou transportar aquilo para outra unidade, sempre que for necessário. Então, você vê que o layout em si não é só onde eu vou colocar cada coisa, mas o que eu vou colocar em cada lugar.
Eu tive uma palestra uma vez com um senhor, que ele era da Petrobras, e ele trabalhava com a administração de materiais e recursos patrimoniais em uma plataforma de petróleo. Aí você vê, a plataforma, pelo que ele nos explicou, levava entre 1h30 e 2 horas para chegar em alto mar de helicóptero. Então ele falou o seguinte: lá eu tenho que saber exatamente o layout e onde cabe o quê. Porque na hora que vem da terra, do continente para o alto mar, para a plataforma, não pode vir nada além do que aquilo que eu determinei que eu tenho de espaço para colocar. Se chega lá e não tem espaço, isso tem que voltar, quanto custa essa operação de transporte? Então você vê, ele tinha que se preocupar além do layout, até porque a plataforma, mesmo ela estando presa, ela não fica flutuando, você tem que ali estar privilegiando o centro de equilíbrio dela e tudo mais. E também o fato de você ter que ter espaço físico para colocar tudo ali naquele espaço super limitado que é uma plataforma de petróleo. Bom, turma, então essa foi a nossa primeira aula, aí, uma grande introdução sobre layouts, né? A gente entendendo o que é layout dentro do armazenamento de materiais, para depois a gente começar a colocar cada coisa no seu devido lugar. Fica aqui o meu abraço, o meu até logo, não deixe de assistir a segunda parte dessa aula. Tchau, tchau!